Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Tratava-se de uma personalidade das mais importantes do século XX. Talvez, dentre as poucas que passaram pelo século XX, ele se notabilizou não apenas na área específica da sua ação como cientista, mas também na sua proposta de paz, na defesa dos ideais humanitaristas, na sua luta constante para a preservação dos valores cultivados pela civilização. Naquele dia em especial, do ano de 1932, no dia 30/7 de julho, ele escreve uma carta de Potsdam para Viena, endereçada com carinho, com uma delicadeza, uma sofisticação e muito inteligente, para outra personalidade tão famosa quanto ele, cujas ideias não apenas chamaram a atenção e revolucionaram o pensamento do século XX, mas também influenciaram a cultura dos tempos vindouros. Refiro-me a uma carta que Albert Einstein escreve ao então já célebre pai da psicanálise, Sigmund Freud. Nessa carta, Einstein propõe 3 questões especiais ao grande estudioso da mente humana e já reconhecido de forma internacional, para que ele pudesse estudar com ele, Einstein, aquelas questões que palpitavam no seio da sociedade europeia em especial e do mundo por extensão em geral. Nesta carta, Einstein procura de alguma forma defender o seu ponto de vista, fazendo uma pergunta central e 2 que seria uma espécie de desenvolvimento e de desdobramento do seu pensamento, que estaria sintetizado na primeira pergunta, na pergunta central da sua carta. Nessa carta, Einstein revela também a sua vinculação social com a então Liga das Nações, uma instituição de natureza internacional na época, que tinha o objetivo de fazer uma espécie de intermediação nas relações internacionais entre os países, para de alguma forma colaborar com a diplomacia, com a paz social e para minimizar os conflitos beligerantes entre as nações, para que, de uma forma ou de outra, a tragédia de 1914 na Alemanha de Bismarck, que desencadeou a Guerra Mundial, a Primeira Guerra, que findou-se em 1918, nunca mais se repetisse. A Liga das Nações tinha uma instituição dentro dela chamada Liga da Cooperação Internacional Intelectual, que reunia intelectuais de toda sorte, pensadores, religiosos, filósofos carismáticos, pessoas que não apenas tivessem influência sobre a população, formadores, portanto, de opinião, como também pessoas intelectuais que pudessem pensar e colaborar com as suas teorias, com seus raciocínios privilegiados, colaborando, portanto, com o fomento do progresso e, por consequência, o estabelecimento da paz social entre as nações. Nessa carta, Einstein revela aquilo que Freud mais tarde também apresentaria como intuição. Ele chega a dizer que parece que a sociedade está se organizando para uma grande guerra futura, que as classes sociais e alguns ideais nacionalistas apaixonados estavam se reunindo para fomentar uma grande destruição em massa. Isso ele escreve em 1932, naturalmente deixando a entrever a intuição que vibrava em sua mente da próxima guerra, que deveria ser desencadeada em 1939. Nessa carta, a pergunta central, que pode resumir praticamente toda a correspondência epistolar de Einstein, é a seguinte: é possível livrar ou libertar a humanidade da ameaça de uma guerra? E dentro dessa questão central, Einstein faz algumas considerações, defendendo a ideia de uma unidade
administrativa de uma instituição que deveria ser reguladora entre as nações, das relações internacionais. Essa instituição deveria ser neutra, imparcial, e que as nações, com as suas soberanias, deveriam ceder ou abdicar da sua autonomia de poder para permitir que essa instituição neutra pudesse de alguma forma influenciar e arbitrar nos destinos das relações internacionais. O que para ele, segundo Einstein, estava visualizando como algo muito difícil, porque as nações, na sua época, graças aos ideais socialistas, aos ideais que estavam em voga na sociedade, alguns existencialistas, mas todos eles envolvidos em uma tônica muito nacionalista. Para ele seria difícil, se não impossível, as nações com esses ideais abdicarem da sua soberania, do seu poder dentro da sua população e da sua economia, para permitir a influência de um órgão administrativo estrangeiro, portanto neutro, mas que deveria influenciar a governança das nações. As outras duas questões também são desdobramento desse pensamento. A segunda delas, Einstein estabelece nos seguintes termos: como os mecanismos do poder podem desencadear no ser humano um entusiasmo extremado radical, a ponto de levar ao auge do sacrifício da própria vida ou da destruição. Eram, portanto, os ideais, alguns dos quais ele pode acompanhar: o fascismo de um lado, as ideologias comunistas de outro, os regimes totalitários que se agglutinavam em algumas nações. E esses ideais que Einstein conseguia observar levavam a uma reunião coletiva de pessoas com sentimentos comuns, com ideais comuns, a ponto de sacrificarem as próprias vidas para a destruição em massa. E ele estabelece então essa questão: como os mecanismos do poder podem gerar esse entusiasmo extremado nas criaturas a ponto de sacrificar as próprias vidas coletivamente em função desse ideal. E a última pergunta, que também é o desdobramento da primeira, a pergunta central, diz mais ou menos assim: é possível utilizarmos de ferramentas para controlar a mente do indivíduo, a mente do ser humano, a sua evolução, o seu funcionamento, a fim de protegê-lo das psicoses, do ódio e da destruição? Três perguntas, portanto, muito difíceis, que eram endereçadas ao pai das Satanás, em julho de 1932. A resposta demorou mais de 2 meses para acontecer. Freud a responde em setembro do mesmo ano, revelando inicialmente uma surpresa, porque quando ele ficou sabendo dessa correspondência de Einstein, e antes de tomar conhecimento do seu conteúdo, ele esperava uma pergunta de um físico para um psicólogo, a pergunta de um cientista de uma ciência natural sobre um tema teórico que deveria ser de interface, de interseção entre a chamada psicologia nascente e a física, a ciência mais respeitável talvez, o cabo-chefe das ciências na época, o modelo de ciência cujas outras ciências tentavam seguir os seus passos para se fazer um diálogo entre esses dois campos dos saberes. E quando ele percebeu que Einstein estava fazendo perguntas a respeito de um tema que não dizia respeito nem da física, a área dele, nem era diretamente relacionado à área de Freud, segundo as suas palavras, mas era um tema pacifista, um tema humanista, ele ficou mais surpreso e mais receoso de estabelecer uma resposta. Diz Freud, com todas as letras, que estava titubeando, vacilante, para estabelecer de alguma forma alguma conclusão a respeito daquele tema que Einstein discorreu com muita grandeza. E embora Einstein afirmava na sua carta que ele, Albert Einstein, judeu-alemão, físico, matemático, concepcionista, era alguém das ciências naturais e por isso pedia ajuda a alguém que era das ciências humanas, que conhecia profundamente a vontade e os instintos humanos, eram essas expressões que ele utilizava na carta, o desejo da vontade e os instintos humanos, para se tentar compreender melhor os mecanismos que estão por detrás dos conflitos sociais, das revoluções e
por consequência das guerras. Freud, de alguma forma, responde que, enquanto Einstein dizia na sua carta que o direito e a lei pareciam caminhar juntos, pareciam estar juntos para estabelecer as regras através das quais as sociedades se organizam e se formatam, Freud pede permissão para retirar a expressão poder e colocar uma expressão, segundo ele, nua e crua, violência, que o direito e a violência historicamente sempre seriam juntos, caminharam juntos, e explica por quê. Pede licença ao grande físico, pedindo inclusive desculpa se ele repetiu alguma coisa que na verdade Einstein já havia falado, mas se examinarmos historicamente, segundo as suas palavras, desde épocas primitivas, de tribos primitivas, de regiões tribais, veremos que os conflitos das sociedades ao longo dos tempos quase sempre foram resolvidos, ou sempre foram resolvidos pela violência. E através da violência se estabeleciam regras sociais. No passado, a força muscular, a habilidade da força física é que imperava, predominando, portanto, nas sociedades vigentes. E essa força muscular recebia também a capacidade de lutar dos conflitos corporais. Nas grandes batalhas do passado, estabelecia, portanto, aqueles que dominavam, aqueles que eram dominados e as leis que assim imperavam. Mas os tempos se passam e o homem começa a estabelecer a sua relação com as armas. E o uso das armas estabelece um outro período para Freud, que era o período não da força muscular, mas da força das armas. E a partir desse momento, não mais há uma superioridade física, porque na força das armas, aqueles clãs, aqueles grupos que tinham um arsenal de armas, um arsenal bélico maior, uma quantidade, um contingente de armas maior, sobrepujava e predominava sobre o grupo vencido, mas também abria esse espaço não para uma época de predominância física, mas de superioridade intelectual, porque com as armas surgia a habilidade de manejar as armas, as estratégias de guerra. O objetivo era o mesmo, mas agora existia também um manejo intelectual do ponto de vista da evolução, uma capacidade intelectual de estratégia de guerra, de uso das armas. Portanto, era o ser humano desenvolvendo o seu intelecto do ponto de vista primitivo, mas o objetivo era o mesmo, e ainda assim a violência era a linguagem adotada para que as sociedades pudessem se organizar. O vencedor invariavelmente assassinava o vencido, ceifava a sua vida. E para Freud tinha dois objetivos: esse ensejo, esse mistério, esse ato. Um deles era dar o exemplo para que ninguém pudesse se opor contra o vencedor, dando exemplo, destruindo a vida daquele que é vencido. Portanto, de alguma forma, sensibilizando aqueles que pudessem se opor a ele. E o segundo objetivo, manter o vencido vivo, seria dar-lhe uma possibilidade de se opor ao vencedor. No entanto, com a força do progresso, com a força dos desenvolvimentos sociais, era natural que o vencedor, em algumas situações, não pudesse sobreviver sem os vencidos. Então, passou-se para um outro período, em que o vencedor precisava utilizar a força do vencido, não mais roubando e destruindo a sua vida, mas mantendo sua vida sob o regime de escravidão, sob o regime de serviços forçados, de uso. E Freud vai dizer, se por um lado houve ganhos sociais nas demandas, nas necessidades em que a sociedade começa a desenvolver por conta de várias necessidades, porque o homem, mesmo primitivo sozinho, ele percebia que morria diante das forças agressivas da natureza. Daí ele começa instintivamente não a matar o próprio clã para se alimentar de carne, digamos isso como um bem primitivo antropófago, mas ir na direção de outros clãs, porque ele percebe que sozinho ele também não sobrevive. Essa herança gregária, diante de algumas necessidades, fala-no preservar a vida do seu adversário, do seu oponente, e submetê-lo a serviços necessários diante da soberania e das necessidades sociais. Se por um lado houve um avanço, por outro lado, houve também para Freud
a perda em parte da sua segurança, porque havia sempre a possibilidade do vencido de alguma forma se opor ao vencedor e utilizar alguma estratagema para vingar-se dele. Estabelece-se, portanto, para Freud os primórdios, os rudimentos das classes sociais diferentes, os dominadores e os dominados, os dominantes e aqueles que são sobrepujados. E Freud continua a carta, estabelecendo que a necessidade de poupar a vida dos vencidos gerou vários vencidos. E é natural que os vencedores sempre foram minoria, o que equivale a dizer que os vencidos iam sendo conquistados, iam fazendo e engrossando as fileiras de dominados dominadores, ou de senhores escravos, como se queira em cada sociedade, e naturalmente que esses vencidos iam compartilhando sentimentos comuns, ideais iguais, porque viviam sob o mesmo regime, sob a mesma situação de injustiça, de indignidade, de rebeldia, de insatisfação social. E ao aglutinarem-se ao longo dos tempos, a união faz a força, segundo o Brocado francês, traduzido ao português. E essa união que faz a força organiza as futuras revoluções sociais. E assim, aqueles que eram dominados, sobrepujados, passam a reivindicar uma outra forma da sociedade se organizar. E como o status estabelecido, o modus operandi não se modifica, porque aqueles que estão no controle do poder e, portanto, fazem o direito, na opinião de Sigmund Freud, não vão aceitar, não vão ceder, resolve-se esse conflito através da violência, das soluções beligerantes, para que se vejam os papéis e os dominados passam a ser dominadores através de revoluções, passam agora a estabelecer a sua lei, o seu regulamento, temer uma futura revolução, uma futura revanche, um futuro golpe, estabelecer inclusive controles sociais e mecanismos para se evitar, mas que inevitavelmente, diante de uma sociedade injusta e de leis que muitas vezes não contemplam a todos, gera-se novamente ad perpétuo ou ad infinitum, a reunião daqueles que são subjugados para uma futura e nova revolução social. E assim é que a sociedade evolui para Sigmund Freud, é que a sociedade se transforma, se desenvolve, e ele vai mais adiante para estabelecer que, por estranho que pareça, ao examinar várias culturas, ele cita o Império Mongol, a invasão dos bárbaros em Roma, a própria Pax Romana, que foi estabelecida depois de muitos conflitos, de muitas guerras, ou então a ambição dos reis franceses, que depois de tantas guerras e conflitos, estabeleceu um período de tranquilidade e de paz na França. Ele vai afirmar, por incrível que parece que através da guerra se gera paz e períodos muito bons de progresso e de tranquilidade. Não estou querendo advogar a causa da guerra, diz Freud, mas de alguma forma há um elemento que gera um progresso após a guerra, após aquela destruição em massa, que gera-se uma prosperidade e uma paz, onde as gerações futuras tentam não repetir os erros anteriores e tentam de alguma forma preservar os valores humanos cultivados e conquistados para que a humanidade não repita aquelas tragédias, estabelecendo a paz. Naturalmente ele chega a dizer que quase sempre quando tudo está em paz, a gente não se preocupa muito com a paz. A gente só se preocupa com a paz quando há conflitos. Parece paradoxal e estranho, mas a criatura humana, diz ele, funciona dessa forma. Quando tudo vai bem, nós relaxamos. Mas quando há conflito, nós nos preocupamos com a tranquilidade, com a paz, com a harmonia. Essas palavras de Freud são um jogo psicológico muito interessante, uma mente brilhante e genial. E ele chega ao final da carta, examinando a criatura humana individual, dizendo que na sua teoria da psicanálise inicialmente, ele estabeleceu que o ser humano é guiado por um instinto ou uma pulsão. Pulsão essa que ele chama de eros, de acordo com as colocações platônicas, do Simpósio de Platão, que tinha a ver com eros do desejo do prazer, que ele estabelece na sua teoria do princípio do prazer como sendo base fundamental para a constituição emocional, psicológica do ser humano, a constituição do indivíduo enquanto ser humano, e seria esse poder, ou essa força que há no ser humano, que faz e propele a vida, que faz ele buscar a vida, seria a base fundamental que ele chama de libido. O termo libido na psicanálise não se circunscreve apenas a
manifestação da coabitação carnal, sexual. É o desejo da vitalidade, do prazer, porque também tem a ver com os desejos sexuais nas suas colocações extraordinárias. A libido, eros, seria a pulsão de vida, mas ele diz na carta, depois de alguns anos, examinando alguns comportamentos humanos, percebo que não há apenas uma pulsão, mas duas. A pulsão eros e a pulsão thanatos. A pulsão de vida e a pulsão de morte. E na prática, eu tive dificuldade de identificar essa outra pulsão, porque na verdade, na prática, as duas pulsões parecem conviver juntas, caminhar lado a lado. Parece que uma é o oposto da outra, mas uma funciona a serviço da outra. Enquanto uma parece aparecer e expressar-se de maneira consciente, a outra está por detrás de natureza inconsciente. E ele faz essa explicação, dizendo que ele está um elemento essencial para entendermos a criatura humana. Há um instinto de destruição do ser humano, na sua visão da psicanálise. E ele cita exemplos: a preservação da vida, o desejo de conservar a vida desde o reino animal. É um desejo muito natural, é eros. Mas muitas vezes, para preservar a vida, necessita se destruir uma vida. No reino animal, nós temos primitivos, thanatos. Então, para se conseguir uma coisa, muitas vezes se utiliza a outra. Essas duas funções agindo no interior da criatura humana. Freud vai estabelecer que isso acontece a despeito da intelectualidade. Ele cita, por exemplo, os ideais sociais. Ideais delas como liberdade, igualdade, fraternidade. Os ideais cristãos, por exemplo, da Inquisição. Mas que por detrás havia manifestações violentas para se chegar à concretização daqueles ideais. O ideal seria eros. O meio para se alcançar a concretização desses ideais seria thanatos, a destruição. As pulsões de vida e de morte que dormem no psiquismo humano, quase sempre no inconsciente. Então Freud vai dizer que é complicado a gente tentar eliminar uma a serviço de outra, porque quando fazemos isso, o indivíduo se neurotiza, se aliena e acaba por deixar aquele outro sufocado e aparece de forma violenta. Daí porque, diz ele nas suas colocações, daí porque em nosso tempo, tempo dele, as guerras não são mais guerras pontuais, mas não são guerras de natureza coletiva internacional. Não existem mais guerras pontuais, específicas, mas envolve o mundo inteiro, a ponto do mundo estar em perigo, porque ambos os adversários em guerra podem gerar destruição de ambos, em que vencedor cairia sobre o vencido. Essas colocações são de uma sutileza, de uma delicadeza, e Freud termina a carta com um certo pessimismo, dizendo que é impossível eliminar totalmente o instinto de morte, o instinto de destruição do ser humano. Que o que devemos fazer é tentar outras estratégias para canalizá-lo, para direcioná-lo, a fim de que o ser humano possa direcionar para questões mais saudáveis e não para a guerra, para a destruição. E chega a fazer uma pergunta no final da carta a Einstein. Vale a pena perguntar, me permite dizê-lo, senhor Einstein, dizia ele na carta, vale a pena perguntar uma questão que pode parecer descortês ao Senhor, mas por que você e eu nos preocupamos tanto com a guerra, se a guerra é inevitável? Disse ele de maneira amarga e pessimista. Por que nos preocupamos? Eu vou responder pelo Senhor, porque nós somos pacifistas, porque somos intelectuais, porque amamos a esperança e a paz, porque a guerra destrói vidas, destrói a esperança, etc. Mas talvez fazemos tudo isso porque a guerra seja inevitável e não temos o que fazer mais além disso. Dizer de maneira amarga, de maneira pessimista, e acaba fazendo uma reflexão a respeito da evolução cultural, chegando a sugerir que a evolução da cultura e da civilização, como está acontecendo, vai gerar possivelmente a destruição da humanidade. Porque dentro da sua teoria da psicanálise ele entendia que essa evolução cultural está priorizando os processos intelectuais, os processos do raciocínio, do intelecto, da cultura, de tal forma que a parte instintiva do homem está sendo reprimida para que a gente possa conviver em civilização, para que os desejos possam ser sufocados e a gente possa conviver na sociedade, na civilização. Só que esses desejos sufocados ao longo dos tempos vêm acumulando uma força
e o resultado inevitável são as guerras de caráter mundial. Dizia ele que talvez esses processos de priorizar demais o intelecto, essa evolução da nossa cultura, seria talvez negativo, porque estamos negando ou anulando uma parte nossa. Por isso dizer que nas tribos primitivas, nas regiões primitivas, não haviam guerras universais, guerras de caráter geral. Haviam conflitos resolvidos pela violência. Mas a sociedade se organizava e hoje a humanidade pode acabar por conta dessa repressão do ser humano e da sua realidade íntima, da sua realidade intrínseca, da sua realidade real. E acaba a carta dizendo: não sei se o decepcionei com as minhas colocações. Peço desculpas antecipadas, mas vamos e tentemos pensar cada vez mais em relação a essa solução para a guerra, solução para essas posições. Eu acho, penso eu, disse ele, que a única forma é direcionar Thanatos para outros fins e não reprimi-lo como a nossa sociedade está fazendo. Essas são as considerações que ele coloca na carta. A violência, até hoje, passaram seus tempos. Eles pareciam estar imbuídos, porque logo depois estavam inclusive nas vésperas da Alemanha invadir a Áustria, de Hitler assentar os seus arraiais na Áustria, destruir praticamente o museu conhecido da Áustria, famoso, de ali estabelecer o seu laticínio e mais tarde a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações foi dissolvida, o ideal da Liga das Nações fracassou. Mais tarde, esses ideais ressuscitariam em uma organização famosa que conhecemos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, cujos ideais parecem ser uma reprodução, um renascimento da Liga das Nações Unidas. A grande verdade é que eles não puderam evitar, bem se vê, essa destruição em massa. A violência ainda é um tema preocupante na sociedade atual. A Unesco se ergue para dizer em vários das suas representações em favor da cultura da paz, que a violência hoje é considerada como uma doença, aliás, sintonizada com os códigos da Organização Mundial de Saúde, que estabelece inclusive alguns quadros clínicos diagnósticos, como é o caso do transtorno explosivo intermitente, que seria a base fundamental da violência, como sendo uma doença, um distúrbio psicológico ou psiquiátrico necessitado de tratamento conveniente. A violência tem vários fatores: os endógenos, os exógenos. Os exógenos, os fatores psicossociais de estresse, os exemplos, as referências, a mídia, o corre-corre do relógio, as referências na família, as violências do indivíduo em desenvolvimento desde a infância, os fatores endógenos, as heranças que o indivíduo traz, a sua subjetividade, os seus complexos, os seus transtornos orgânicos de natureza genética, o uso de drogas e assim por diante, que gera também o fomento de uma cultura de violência, de destruição. A grande verdade é que a violência até hoje é um desafio, merecendo considerações de intelectuais de alta monta, que têm se levantado para tentar equacionar esse problema tão difícil que é o da violência. Violência hoje urbana, que segundo as instituições de autoridade na temática, principalmente a Unesco, mata mais do que qualquer doença, inclusive as doenças cardiovasculares. A violência urbana. A violência urbana hoje mata mais do que muitos conflitos de guerras civis do passado, em face da nossa beligerância, da organização social como está estabelecida. A doutrina espírita não deixou de examinar essa questão. Allan Kardec, na sua sabedoria de filósofo e educador, ao publicar o Livro dos Espíritos, apresenta não apenas a tese de que somos espíritos imortais, através do método científico, todo ele estruturado em uma investigação racional, em bases de observação, com todo o método que ele conhecia do positivismo, do empirismo, da ciência materialista, para dialogar de igual para igual com a ciência e apresentar uma ciência de observação que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. E uma filosofia que é a consequência dessas informações científicas, filosofia essa que explica a razão de ser das coisas
do homem, do seu destino, do seu passado, do seu futuro e a razão do sofrimento. Allan Kardec abre espaço também para investigar as questões sociais, econômicas, morais, que estão em germe em O Livro dos Espíritos, obra básica, fantástica, dessa doutrina notável de consolação. E nas leis que regem o universo, ele se intrigou tanto em relação a essa movimentação que Freud, só depois de 50 anos depois, no mínimo, ou um pouco mais, porque a teoria da psicanálise foi apresentada em 1900, a partir da publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, e Allan Kardec publicou em 1857, portanto 43 anos antes, o Livro dos Espíritos. E a teoria do instinto de morte de Freud, só muito tempo depois ele vai elaborar, quase que na metade do século XX. Naturalmente que Allan Kardec, antecipando essa questão, já havia se intrigado com os fenômenos de destruição da natureza. E pergunta em O Livro dos Espíritos, por que ocorre a destruição? E as entidades angélicas respondem, tudo se destrói para se renovar. Aquilo que achais e considereis destruição, nada mais é do que uma renovação. Da mesma forma que para se construir uma nova casa, é necessário derrubar os alicerces da casa antiga para utilizar o terreno e fazer uma outra habitação. Na lei da natureza, a destruição é uma das mensagens que apenas faz com que se renove as condições materiais, culturais e morais. E Allan Kardec se intriga tanto que os espíritos dizem: o homem carnal só consegue ver a curto prazo as ocorrências da destruição, mas a longo prazo, aquilo que se destrói agora faz em poucos anos, do ponto de vista do progresso, o que demoraria para se fazer em séculos e séculos, se fosse de forma natural. Em poucos anos de destruição, dizem os espíritos, se acelera em um progresso que demoraria séculos. Kardec se intriga de tal forma que volta a carga, pergunta sobre os flagelos naturais, sobre as destruições da natureza, e os espíritos confirmam essa resposta, até que na 742, intrigado com essas questões, ele pergunta: qual é a causa da guerra? E em vez dos espíritos caminharem nos mesmos passos da destruição natural que eles falavam como necessária, eles respondem: a guerra é causada pela predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o transbordar das suas paixões. Allan Kardec examina essa natureza animal, que é Freud, muito tempo depois, chamaria de pulsão de morte. Essa necessidade de destruir, que está presente em épocas muito primitivas em que nós herdamos. A necessidade de destruir tudo aquilo que nos ameaça, tudo aquilo que constitui ameaça à nossa sobrevivência. Freud chegou a uma conclusão não tão grande e brilhante, com todo o respeito que nos merece, com a doutrina espírita. Embora chegou a uma conclusão muito semelhante dessa pulsão de morte, desse instinto de destruição, que Allan Kardec coloca como sendo uma natureza animal temporária, porque quanto mais o homem evolui, progride, mais ele enfraquece a sua natureza animal. Kardec vai chegar a dizer: quanto mais o homem se fixa na sua dimensão animal, mais ele se afasta da sua natureza espiritual. E quanto mais ele desenvolve e exercita a sua natureza espiritual, mais ele enfraquece a sua natureza animal. Em nenhum momento falou de repressão, em nenhum momento falou de combinação, de sufocar, de violência contra si mesmo. Falou de direcionamento, de desenvolvimento, em que um é antagônico ao outro, em que o desenvolvimento de um enfraquece natural e automaticamente a força do outro. É, portanto, uma doutrina notável, uma religião sem os dogmas e as imposições, as castrações religiosas que tanto Freud condenou e que infelizmente Freud não pôde conhecer, não teve a oportunidade provavelmente de conhecer as excelências abençoadas da doutrina espírita. A grande verdade é que os espíritos dizem que temos um atavismo da evolução, um atavismo de natureza animal, instintos primários que predominam e que nos faz violentos, que faz com que diante de uma ameaça nós agridamos ou nós agredimos antes de sermos agredidos, com medo. O medo é uma das emoções mais básicas derivadas do instinto de conservação da vida. Um bandido que nos assalta
e acabar atirando em nós, é um indivíduo com medo, é uma pessoa medrosa. Toda pessoa agressiva é uma pessoa medrosa. Ela agride porque tem medo de ser agredida. No seu inconsciente dorme a culpa, o medo, o pavor, o pânico. Então, para tentar fugir de si mesmo, ela agride, sem conseguir a possibilidade de fugir nem de se dominar. A grande verdade é que a violência já estava estabelecida ali no livro dos Espíritos como ser um processo primário, ancestral da evolução, e que deve ser superado através do desenvolvimento da razão, e a razão guiar esses instintos para educá-los na direção das emoções superiores. É mais ou menos dessa forma que os Espíritos abordam a questão a respeito desse desenvolvimento. Freud negava a evolução cultural. Os bons Espíritos falam que essa evolução é inevitável. Que é inevitável. E que, embora possa gerar conflitos necessários, a longo prazo gerará o domínio do ser humano em relação a si mesmo, das suas paixões, das suas presunções, dos seus desequilíbrios, dos seus atavismos anteriores, a ponto da razão controlar os impulsos primários e direcioná-los para o desenvolvimento das emoções superiores. Allan Kardec, portanto, antecipa o pensamento freudiano, dá-nos uma ideia dessa realidade e chega a perguntar: parece que em alguns contextos sociais a guerra é necessária. E os Espíritos respondem: sim, é, para provocar a paz e o progresso. E Kardec então se surpreende e pergunta: mas como a guerra pode provocar a paz e o progresso? E os bons Espíritos dão uma resposta profunda, falando de que muitas vezes impulsiona os indivíduos no aprendizado, na destruição. Os corpos se destroem, mas são roupas, que do ponto de vista espiritual não se perde muito, porque os corpos destruídos, os Espíritos voltam a habitar outros corpos. Para o espírito imortal, aquilo não é tragédia, é apenas tirar uma roupa e envergar outra roupa. Mas para a evolução, aquilo muitas vezes acelera através dos resgates, dos débitos contraídos, das necessidades evolutivas que a criatura humana é submetida, embora seja lamentável a guerra, embora seja herança da nossa inferioridade, ainda assim, dizem os Espíritos, a providência divina permite que se aproveite da situação para também gerar o aprendizado, a paz e o progresso. Sem dúvida isso acontece. Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, quantas organizações foram erguidas, humanitárias, humanitaristas? Se nós pararmos para examinar a Unesco, as organizações dos direitos das minorias raciais, das crianças, a Cruz Vermelha Internacional, as grandes organizações humanas, do feminismo, da mulher, e assim por diante, várias instituições, todas elas foram erguidas depois da tragédia do Holocausto do Terceiro Reich. Portanto, são experiências que a humanidade enfrenta em níveis evolutivos específicos para mais tarde deixar de ser necessária, embora sempre lamentável. É natural que essas questões intrigaram tanto Allan Kardec que na 932, na questão 932, ele pergunta: por que na Terra, então, existe uma predominância dos maus, dos violentos, dos agressivos? E os bons Espíritos respondem: por causa da timidez dos bons. Quando esses quiserem, dominarão. É uma resposta notável. Anos depois, mais de um século depois, Martin Luther King Jr. vai dizer: o que mais me preocupa não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons violentos. Porque esse silêncio já é uma violência. Necessário que nós abramos a boca, que nós denunciemos, que nós lutemos, no bom sentido da palavra, em relação à violência. Que não nos tornemos omissos diante da injustiça, da indignidade. Porque muitas vezes o violento é uma criança. Qual aquelas crianças que ficam testando os adultos? Até onde vai? E se nós deixarmos, ela vai até onde o seu mecanismo infantil permite os seus excessos e que deve ter limites. Mesmo que nós façamos de maneira natural, tranquila, e o outro retorne, responda de maneira agressiva, persistir na postura de paz, na postura não violenta, mas educando no violento quando temos a oportunidade. Não sendo omissos, não sendo Pilatos, lavar as mãos, tendo a atitude digna de pregar a não violência, como dizia Gandhi. Eu não sou contra a violência, porque a contra se arma para atacar.
Eu sou a favor da não violência, eu não estou contra nada, eu sou a favor da paz, do bem, dizia ele em outras palavras. Então é essa missão que fez com que o apóstolo Paulo também dissesse: ou frio ou quente. As pessoas mornas são as pessoas que estão paralisadas. As pessoas mornas no Evangelho de Jesus são aquelas que são omissas, que não tomam decisão. Jesus sempre foi atuante. A sua não violência falava mais alto do que a violência daqueles que o serviam. Quantas vezes ele enfrentou a violência com a atitude de paz, de não terminar? Quantas vezes, diante do soldado, do sumo sacerdote, o sumo sacerdote faz uma pergunta: és o Messias? E ele, ao invés de advogar em causa própria, ele responde: não pergunta a mim. Ele estava dizendo que todo aquele que é interrogado para uma defesa vai querer se defender, vai querer defender de maneira parcial, tendenciosa. Ele diz: vai para as ruas e pergunta. Pergunta aos cegos que vêm, aos paralíticos que andam, aos loucos que recuperaram a razão, porque fiz isso na luz do dia. Aquela resposta embaraçou e deixou constrangido o sumo sacerdote e o seu capacho, o bajulador, porque não é nada pior do que alguém bajulador. O bajulador perdeu a dignidade de si mesmo. Volta-se e dá uma bofetada. Nada mais covarde do que alguém amarrado tomar uma bofetada de outro homem. Ele toma a bofetada, olha e desarma o soldado também. Soldado, por que você me bateu? Se eu apresentei aqui algum erro, se eu falei aqui algo errado, corrige-me. Mas se eu nada falei de errado, por que me bateste? Desmontou também o soldado. Amarrado. Jesus era ativo em relação à violência, agindo sempre com pacificação, porque o violento é um doente. A pessoa que é violenta, ela está de mal consigo mesmo, e por isso explode de insatisfação com os outros. Allan Kardec, examinando esse problema com outros, estabelece a educação moral, e vai dizer: não a educação pelos livros, mas a educação que tem a ver com os hábitos morais. Porque a educação pelos livros gera cultura, conhecimento, que é muito importante, mas não é suficiente. Eichmann, Mengele, Himmler, os grandes carrascos nazistas eram grandes intelectuais. Intelectualmente eram muito sofisticados. Eram sensíveis, gostavam de boa arte, de boa cultura, mas eram hediondos, monstruosos, principalmente nos campos de concentração. Então tinham um desenvolvimento intelectual, mas tinham um coração petrificado, a moral totalmente transtornada através dos seus conceitos psicopatas. São, portanto, ensejos de examinarmos essa ideia que Jesus já havia se preocupado na sua época e que a doutrina espírita apenas repete. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a mansidão, a pacificação. Vejam que Jesus convidou a pacificação. Ser manso e pacífico, e não ser pacificador. Porque às vezes a gente confunde um pouco e se torna pacificador, ou seja, faz o trabalho para fora. Só que o trabalho para fora, embora seja importante, não é o essencial. O importante é o trabalho interno. Porque nós somos violentos. Temos as nossas pequenas violências. E essas pequenas violências que vão somando, desde tratar os outros, ao responder, ao dialogar, até no nosso tom de voz, na nossa forma de comunicar, é aquele tom agressivo. É aquela postura, o trânsito, eu já falei aqui, da violência da buzina. Ninguém faz, naturalmente, ninguém aqui nessa sala faz isso. Mas, só para ilustrar, porque a gente não conhece, mal o sinal abriu, já tem uma criatura divina atrás de nós, buzinando, para perturbar, porque a intenção é perturbar o outro à frente, é estressar o outro à frente. E alguém que eu conheço, espírita, que frequenta essa e outras casas, me diz assim: mas todo mundo buzina também. Não fazer a outra, o que não deseja que outra lhe faça. Está fazendo a outra o que não deseja que outra lhe faça. É a regra de ouro do Evangelho de Jesus. Então não é ser pacificador, fazer bandeira, fazer passeata. Tudo isso é importante. Mas não adianta. A gente pode colocar um policial em cada esquina, como alguns da área política apregou. Muito bem, pode resolver em parte, pode ajudar. Mas as nossas violências internas, e as nossas brigas domésticas, e a nossa rivalidade, somente o indivíduo se renovando de dentro para fora, para naturalmente irradiar. E esse problema é muito maior do que social, possa ser resolvido desde a educação. Examinemos as crianças, dizem os grandes criminalistas,
O adulto criminoso de hoje quase sempre foi uma criança maltratada, agredida, violentada, estuprada ontem. Quase sempre. Foram criaturas dilaceradas, corrompidas e que devolveram seu ódio para a sociedade em face dos adultos que a rejeitaram, que a violentaram, que a destruíram por dentro. Examinamos a vida dos carrascos da humanidade, dos ditadores, veremos nas suas biografias quase sempre crianças maltratadas, crianças mal amadas, crianças expulsas de casa, surradas pelos pais alcoólatras, como Stalin, por exemplo, e outros que padeceram a injunção de adultos perversos e instáveis emocionalmente. Nas classes menos favorecidas, onde os fatores criminógenos, segundo os especialistas, são mais propelentes, são mais predisponentes ao crime, por causa da exclusão social e da carência de toda sorte, vemos isso. O troca-troca de parceiros, a mulher que em todo momento está naturalmente admitindo outro companheiro, e os parceiros que chegam detestam os filhos de outros relacionamentos, expulsam por baixo de surras de casa que vão para as sinaleiras para pedir. É muito fácil a gente dizer pivete, e quando a gente vê os nossos filhos em casa com todo cuidado, que é quase igual aos pivetes da rua, se a gente não tomar cuidado fica pior. Então a gente vê que é uma questão muito maior, que eles naturalmente se perturbam e que tem a ver com essa questão de ajudar a pessoa violentada. Quando eu me recordo da parábola do bom samaritano, eu vejo isso. A sua sabedoria. Um doutor da lei, diz o Evangelho, se aproxima dele para tentá-lo. Está sempre assim no Evangelho, para tentá-lo. Ele olha para o doutor da lei, porque o doutor da lei é uma autoridade civil e uma autoridade religiosa. Era a lei humana que sincronizava com o Torá, o Antigo Testamento. E eles estavam sempre com a autoridade das letras do Torá para embaraçar e levar alguém para o crime, para a prisão. Vai até Jesus e pergunta: o que é necessário fazer para chegar à vida eterna? A vida eterna, um conceito tão caro aos hebreus. Jesus olha, diz o Evangelho e não responde, para que ele não utilizasse as respostas de Jesus para incriminá-lo de maneira tendenciosa. Ao invés de responder, Jesus pergunta: o que está escrito na lei? E o homem responde citando Deuteronômio de Moisés: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o vosso espírito, e cita um outro profeta que já estabelecia amar o próximo. E ao dizer isso, Jesus fala: faz isso e viverás. Foi derrotado no debate, na discussão, mas não se sentindo ainda totalmente derrotado e frustrado, volta e diz: e quem é meu próximo? O termo próximo entre os hebreus significava parente, irmão, tinha a ver com aqueles mais próximos, os familiares. Quem é meu próximo? Jesus estava dilatando o conceito do próximo. Olha, e ao invés de responder também, conta a parábola do bom samaritano, a maior poesia de serviço social já escrita na humanidade. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, até hoje a estrada de Jerusalém e Jericó é perigosa, e as pessoas são vítimas de assalto, que era um canto deserto. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, 600 quilômetros mais ou menos, e ao descer à cidade foi assaltado por um bando de ladrões, foi surrado, corpo coberto de feridas, desmaiado. Passou um sacerdote, Jesus estava alfinetando a hipocrisia religiosa, que estava diante de um sacerdote, de um doutor da lei. Passou um sacerdote que conhecia os mandamentos, conhecia o que precisava fazer, e ao passar o sacerdote olhou e não deu importância e foi adiante. Passou um levita, que é um cargo subalterno aos sacerdotes, mas que também tem acesso às leis sagradas, não ajudou, e passou o samaritano. Os samaritanos eram pessoas consideradas párias sociais, eram pessoas consideradas inferiores. Tanto é que a expressão raca, que se cuspia na face do samaritano, Jesus se refere a essa expressão dos samaritanos, que eram pessoas de uma miscigenação racial, e os hebreus odiavam os samaritanos, a ponto de nem falar samaritano, com tanta rejeição que era. Passa, Jesus escolhe o samaritano e coloca como exemplo de bondade, de compaixão. Passa o samaritano e diz ele que é tomado de compaixão, se coloca no lugar do outro, ajuda-o, leva-o até a um hotel, a uma hospedagem, paga a hospedagem, inclusive nos próximos dias, dá alimentação, pega vinho e unguento, óleo e passa para cicatrizar, o processo de cicatrização das feridas. Interessante que na parábola do bom samaritano, o samaritano não pergunta quem era aquele homem, de família pertencia, que religião tinha, qual era a raça, não pergunta nada, é um modelo de ajuda, porque às vezes a gente vai ajudar e vai falar: o que você vai fazer com esse dinheiro? Pergunta tanta coisa que faz uma auditoria na vida da pessoa.
Não, ele não pergunta nada. Ajuda e passa adiante. E ainda diz assim: dá tudo o que ele precisa, e se ele necessitar mais, quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas. Jesus então olha para o doutor da lei e diz: para você, quem foi o próximo daquele homem jogado na estrada? O doutor da lei, ao invés de responder o samaritano, o preconceito, respondeu: aquele que foi tomado de misericórdia para com o homem. Jesus então diz: vai e faz tu o mesmo. E destruiu o argumento, o debate, que é homem sábio, que propagava a compaixão, que ali estava dizendo a ajuda que nós devemos ter em relação às vítimas da violência, e também ajudar os violentos a se libertar dos crimes hediondos que carregam. O erro de Freud foi que a sua visão estava circunscrita ao materialismo. Ele não tinha visão espiritual, até negava, rejeitava. Era o grande erro dele. Por isso ele acaba com o pessimismo. Pelo ponto de vista materialista, nós tendemos a cair no pessimismo. Mas quando percebemos que a sociedade não é que se repete dessa forma culturalmente, a sociedade de ontem foi essa mesma sociedade. Porque os espíritos que aqui habitam nessa sociedade habitaram naquelas sociedades primitivas. E essa evolução cultural é inevitável, mesmo que haja algumas confusões, alguns conflitos, até conseguimos superar de uma vez por todas essa pulsão de morte, esse instinto de morte que Freud não conseguia entender como aconteceria essa superação. Faltou a Freud o conhecimento da reencarnação, o conhecimento do mundo espiritual, para você ter uma ideia dessa evolução inevitável. O criminoso é o enfermo da alma. Não demos valor à sua violência, não devolvamos, porque senão nos tornamos violentos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Por que Jesus disse isso? Herdarão a terra. Kardec também pergunta e vai dizer: porque os violentos se acabam, morrem, e os brancos e pacíficos sobreviverão e ficarão na terra. Desde a psicossomática nós temos visto isso, até do ponto de vista de uma encarnação mesmo, nós vimos isso. Os violentos vivem menos, as pessoas agressivas, explosivas, vão viver menos, e as pessoas pacíficas são mais saudáveis emocionalmente, vivem mais, têm um tempo de sobrevida maior. Então, portanto, herdarão a terra, porque a violência destrói os indivíduos. É uma espécie de veneno, de tóxico, que nós ingerimos e que vai naturalmente acabando, destruindo a nossa saúde lentamente. Há uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz mais ou menos assim: se no momento de cólera o indivíduo pudesse se olhar no espelho e ver o quão ridículo ele fica, o quão estapafúrdio ele se apresenta, e o que é pior, o quanto abala a sua saúde física e moral, ele pensaria duas vezes antes de explodir em relação aos outros. A doutora Robi Cassarja, notável terapeuta transpessoal, já contei aqui, que certa vez, fazendo um seminário dessa ordem, uma senhora disse assim: mas às vezes as pessoas são tão violentas que nos agridem que a gente não aguenta, e trata também de grosseria. Eu mesmo tenho um chefe, que contou o caso dele, um chefe, que no trabalho sempre reclamava de tudo. Se ela chegava antes, até se chegava antes do horário, chegou antes por quê, etc., eu começava a reclamar. Chegou atrasado, vou descontar. Sempre reclamava. E ela foi se enchendo e começava a responder todo o serviço. Hoje, eu vou dizer tudo para ele. Ele vai me demitir, mas depois de demitir eu já disse tudo. De repente até agrido, ele deu um tapa já não tira mais. E fez a sua programação e disse: eu vou à desforra, hoje eu não tenho nada a perder mais. Então a doutora Robi Cassarja disse: olha, eu vou lhe dar um conselho. E deu-lhe o conselho. Deu-lhe a orientação, disse: olha, de repente isso pega. É uma estratégia. Ela foi. E ao chegar, o chefe começou a reclamar, e ela olhou para a artéria do lado esquerdo do pescoço, a famosa jugular, olhou e ficou olhando. E o chefe disparou: o que é? O que é que está olhando? O que é que foi? Ele disse: não, é o seguinte, é que eu tenho um tio meu na minha família, que ele ficava assim, irritado com o Senhor, explosivo, ia se irritando, e essa artéria ia inchando, e um dia explodiu. E ele morreu. E eu estou esperando a hora que vai acontecer com o Senhor. E vai para a sua sala. E foi para o espelho, para olhar no espelho. Voltou. Não está. Porque você parou na tranquilidade, ela parou, desinchou. Mas é assim mesmo. Você vai explodindo. Uma hora, o tio também morreu assim, repentinamente. Então toda hora que ele começava a se irritar, ela já mirava. Quem fizesse conceito, está dado. Para quem tiver alguém dessa ordem. Então, naturalmente, que é a realidade. O indivíduo está provocando
mal-estar na sua saúde, está comprometendo. Divaldo Pereira Franco, em uma reunião na Federação Espírita Brasileira, falou sobre educação, sobre essa proposta da educação para erradicar os males da sociedade, a violência, a agressividade, o egoísmo. Ele fala de uma experiência que ele teve na instituição e que labora até hoje a nossa do caminho. Ele diz de uma criança que ele pegou aos 4 anos de idade, uma criança órfã, e desde criança, esse menino ficou conhecido como o menino das 1000 facas. O menino improvisava tudo que é material e fazia facas com uma habilidade tremenda. Chegou a improvisar revólveres. Fez as tias, as mães adotivas, tinham medo dele, porque ele era tremendamente agressivo, com 6 anos de idade. Ele era tremendamente agressivo. Mesmo ainda com os 4 anos de idade, ele improvisou tanto material de ferro, de metal, fazendo facas, inclusive ameaçando as pessoas, que Divaldo Franco disse que já tentou tudo, tirava ele de um lar adotivo, de um lar chamado lar substituto, na época colocava em outro lar, que era chegando alguém nada, colocava, e ninguém conseguia ficar com o menino, porque o menino agredia, ameaçava, etc. E era realmente um perigo, porque ele era 4 anos de idade. E ele, em determinado momento, chamou o menino e tinha uma relação boa com o menino, porque tinha uma vinculação, fez uma vinculação boa. Ele disse: olha, eu estou pensando em liberar você e colocar você de volta para a rua. Era aquele choque. O menino deu mas tio, porque você está ameaçando todo mundo, faz faca, etc. E as tias estão com medo de você. Como é que vai ser? Aí ele parou, prometeu não mais fazer, etc. Mas tio, é que ele dá uma vontade de sentir o sangue quente na mão. E Divaldo disse: como é que você sabe que é quente? 4 anos de idade. Como é que você sabe que é quente? Não sei, mas eu sei. O tempo passa e ele vai tentando educar, etc. E quando chega aos 18 anos, com muita dificuldade, porque o menino tinha realmente um temperamento forte, um temperamento agressivo, ele diz: agora você chegou no momento da emancipação. Eu tentei o máximo, meu filho. Você é meu filho. Eu tentei o máximo encaminhar para o bem. Se você não é ou não vai se tornar um homem de bem, a culpa é minha. Então eu quero lhe pedir uma coisa. Se vier a raiva, a agressividade, a irritação, o desejo de agredir alguém ou de matar alguém, antes disso, venha até aqui e me mate. Mas tio, porque se você faz isso na sociedade, é porque eu sou culpado, eu não consegui encaminhar você direito. Ele ficou com aquilo na cabeça, sabe? Divaldo esqueceu. Ele disse que anos depois, fazendo uma palestra em uma cidade de São Paulo, depois da palestra, um homem se aproximou, já era um homem de 35 anos, se aproximou, era um artista plástico famoso da cidade, era o filho dele. E apresentou um quadro que, quando ele fazia palestra, pintou um quadro com um retrato do palestrante, do orador, que era ele. E disse: sou eu, tio. Lembra-se de mim, o menino das 1000 facas? E conversou, ele se abraçou de Divaldo, que ficou muito emocionado. E, pois é, às vezes eu já enfrentei tanta dificuldade, tio. Alguns desafios, e me vinha a raiva, a violência. E eu lembrava do Senhor, só me via aquela ideia, isso é terrível. E me vinha aquela ideia, antes de agredir qualquer pessoa, venha e me mate. E como eu gosto muito do Senhor, eu lembrava sempre disso. Isso me resfriava. Então eu disse: meu filho, então isso é a proposta da educação moral, não fui eu. É a educação moral que eu cheguei contigo e você está desabrochando, etc. E tal. E eu vou lhe contar uma coisa que eu não podia contar na época em que você era muito pequenino, que você não entender. Mas agora eu posso contar. Você foi um criminoso em outras encarnações, seus espíritos me contaram. E você trazia a reminiscência tão forte do sangue das vítimas nas mãos, que você inclusive falava que o sangue era quente, com 4 anos de idade, sem nenhum tipo de tendência, sem nenhum tipo de referência, de experiência nessa ordem. Você trazia as reminiscências do sangue das suas vítimas em suas mãos. Essa tendência ao passado, que através da educação nós devemos superar. A violência é superada através desse mergulho em relação a si mesmo, o autoencontro, o autodescobrimento. Para a necessária reforma, a transformação, somente a viagem para dentro. Por fim, Teilhard de Chardin, notável filósofo francês, chegou a dizer em uma das frases: quando o ser humano viajar para dentro e conseguir domar os seus instintos agressivos, a humanidade, por segunda vez, irá fazer a descoberta do fogo, pela segunda vez. Porque será um outro processo grandioso na humanidade, conseguir viajar para dentro, para dominar os nossos impulsos, os nossos atavismos, superá-los, será a segunda descoberta do fogo. A violência só gera violência. E somente através da atitude de paz, por mais difícil que seja, e de pacificação, conseguiremos acabar com a violência, porque a paz, a paciência, a tolerância, a compaixão são forças muito mais grandiosas, são demonstrações de muito maior coragem